Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Palavras para a Alma, no livro de Ana Teresa Camasmi. Sejam todos bem-vindos, enquanto vocês vão chegando, nós vamos mandando os aviõezinhos. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Ari, boa noite, Sueli, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui atualizar aqui Instagram, vamos lá. Ver se está tudo fluindo. O Will chegou também, Sejam boa noite. Bem-vindos. Encontro Espírita chegou também, deve ser a nossa querida Babi. Boa noite, Babi, seja bem-vinda. Estamos então dando início a mais uma live do projeto Palavras para a Alma. E hoje nós vamos falar de um tema muito oportuno. Eu vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando, né? Deixa eu abaixar aqui o volume, que senão dá tilt aqui. Não dá certo, né? Dani, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Vamos então mandando os aviõezinhos para os nossos amigos. Hoje é a penúltima live de Palavras para a Alma do ano, né? Que nós teremos na semana que vem, dia 21, o Natal, a mensagem Natal do livro de Ana Teresa. E depois nós vamos fazer uma pausa, como eu disse a vocês, a última live nossa no dia 21, retornamos no dia 4 de janeiro. Leninha, boa noite, querida, seja bem-vinda. Aproveitando a presença da Leninha, depois vou dar um aviso aqui que ela me passou no direct, e daqui a pouco a gente conversa sobre o recado da Leninha, mas a gente vai conseguir achar um plano B. Marquinho, boa noite, querido, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Paraná, mandando aqui nos nossos amigos. Bastante gente para mandar avião, né? A gente precisa fazer um sistema de aeroporto. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Tá balançando porque eu tô batendo. Eu tô batendo, tô mandando aviãozinho, por isso, Dani. É isso que tá acontecendo. Fica tranquila, viu? Obrigado por avisar. Mas eu percebi. Não é falha da internet não, né? É a falha aqui do dedinho, viu? A gente vai mandando os aviãozinhos, então faz isso. Bom, agora tá bom, né? Mais 2 só, pronto. Tá bom de avião. Agora fica por conta de vocês, tá? Os aviõezinhos ficam por conta de vocês. Então agora aquele combinado que a gente falou, nós vamos, cada amigo nosso, quer dizer, a gente manda um aviãozinho para 5 amigos, para que a live também tenha bastante movimentação, quando o assunto é importante, né? Jucimara, boa noite. É a falha do Aloysio. O dedinho, você vai batendo ali para enviar os aviõezinhos, eu tenho que enviar por aqui, né? Não pelo meu celular, onde está o meu perfil particular. Bom, antes de eu colocar o tema, fixar o tema, deixa eu fixar o tema primeiro, já que a Gladys chegou, depois fica mais difícil, a gente esquece, né? Eu vou dar o recado que a Leninha me passou, do que surgiu na ideia na live de ontem, né? Ao fixado o tema, Gladys, boa noite, desfixou. É engraçado isso, né? Dá um tilt de vez em quando. Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Então é o seguinte, ontem na live nós estávamos conversando, no Momentos com Jerônimo Mendonça, a respeito de algumas casas espíritas que fazem o trabalho de atendimento fraterno virtual. E a Leninha tinha comentado conosco ontem que a casa dela, a casa espírita que ela frequenta, tinha esse trabalho. Aí ela foi conversar com a direção da casa e parece que agora não mais tem, somente o atendimento presencial para as pessoas da comunidade ali da cidade, né? Salvo engano, acho que é Cotia que a Leninha mora. Então, eu falei para ela, não vamos desesperar, né? Infelizmente não deu certo desse jeito, mas vamos fazer uma pesquisa. Eu falo com vocês também, fica um trabalho em conjunto
quando vocês souberem de alguma casa espírita que faz um atendimento fraterno virtual, vamos fazer a divulgação, vamos fazer um post, né, com todos os links, endereços, né, dos sites dessas casas espíritas, para que a gente consiga acolher pessoas necessitadas, como eu disse. Essa época do ano é uma época muito difícil. Muitas pessoas se preocupam muito com o Setembro Amarelo, esquecem do mês de dezembro, que há muitas festas, harmonia, alegrias, né, reunião de família, nem tantas, né, às vezes dá aquelas desavenças, mas faz parte do processo evolutivo nosso. Mas o que é importante é que muitas pessoas passam, né, sozinhas em suas casas, então vem aquele sentimento de solidão, de abandono, vem aquele estado depressivo e a pessoa precisa falar. Quando você não tem com quem desabafar, não tem um livro, não tem uma música para ouvir, alguém para compartilhar, não tem um animalzinho, né, Will? O Will tem tantos animaizinhos necessitados de um lar. Então, um animalzinho ajuda e muito a solidão, essa sensação de abandono. E a gente sempre fala assim, busque ajuda no 188. 188 do CVV. Nós vamos encontrar pessoas que estão ali habilitadas para ouvir as nossas agonias, né? Deixa eu ver que a Leninha colocou isso. Cotia, o atendimento fraterno virtual foi só sobre a pandemia. Agora é aconchego fraterno, mas só lá em Cotia. Bom, pessoal de Cotia e da região, fica o convite. E eu adorei, viu, Leninha, o nome Aconchego Fraterno. Nossa, muito bonito. Muito mais que atendimento fraterno, né? Acolhimento, é isso que nós precisamos, ser acolhidos, precisamos acolher. A Leninha tem 2 filhas de 4 patas. Daniel, boa noite, querido, seja bem-vindo. Bom, gente, isso aí, um animalzinho faz muito bem para nós, é uma companhia incrível, né? Hoje nós vamos falar sobre o orgulho, eu coloquei entre parênteses também do egoísmo, porque são 2 assuntos intimamente ligados. Se vocês pegarem aqui o livro Palavras para a Alma, este livro aqui maravilhoso que eu sempre falo para vocês, o título vai ser Orgulho. Só que se vocês forem no áudio, que eu fiz a postagem lá pelos stories, o áudio de Ana Teresa consta como egoísmo. Nosso querido Divaldo está aqui conosco na live, o nosso querido baiano espírita, que não é o Divaldo, mas é o nosso amigo Dinei. Ele é baiano, mas não é o Divaldo, é o Dinei. Começa com Di também. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Que bom que você está voltando para as lives, voltando para as postagens. Sigam lá, Baiano_Espírita, tá? Esse menino gosta de uma pimenta que não tem jeito, viu? Uma vez nós fizemos uma live e ele comentou sobre isso. Bom, mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre as 2 grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. E como eu sempre faço nesta live do Palavras para a Alma, eu faço a leitura. Eu faço a leitura da primeira parte da mensagem e aí a gente vai conversando sobre ela, tá bom? Diz o seguinte, né? Orgulho. O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. Caibar Schutel. Aí Ana Teresa vai dizer para nós. Em O Livro dos Espíritos, questão 785, os espíritos afirmam que o egoísmo e o orgulho constituem os maiores obstáculos ao progresso da humanidade. Imaginem maiores obstáculos. Então não há dúvidas de que precisamos cuidar do egoísmo e do orgulho para que a nossa caminhada evolutiva possa fluir livremente. Como sabemos, a doutrina espírita que foi anunciada por Jesus com o propósito de nos consolar e orientar rumo ao crescimento espiritual, chegou até nós pelo trabalho de Kardec. Essa doutrina oferece um ponto de vista importante sobre a nossa condição aqui na Terra. A reencarnação atual
faz parte de um grande processo evolutivo do qual temos informações muito restritas ainda. O que conseguimos compreender sobre Deus, mundos, provas e expiações e a vida espiritual é correspondente, proporcional à nossa condição de entendimento. Depende então da nossa faixa evolutiva a percepção de que temos de nossas vidas passada, presente e futura. Portanto, ainda temos muito o que compreender. Assim, frases que cotidianamente dizemos, tais como: Deus não é justo, isso não poderia acontecer, como é que Deus deixa isso acontecer? Refletem exatamente quanto a nossa ignorância ainda nos nubla a visão. Nesse sentido, a doutrina espírita vem para nos libertar dessa ignorância, ao trazer esclarecimentos sobre a vida futura e assim nos oferecer esperança. Esperança de dias melhores, pois estamos experimentando a transitoriedade da vida física. Portanto, uma esperança que se apoia no esforço de melhorar a si mesmo, presente em cada um e ao mesmo tempo na colaboração com o crescimento dos outros que acompanham a nossa jornada. Esses dois movimentos só acontecem verdadeiramente juntos, jamais um em detrimento do outro, ou anterior ao outro. No entanto, para que esse crescimento se dê, é preciso transformação moral. Bom, questão 785 de O Livro dos Espíritos, ela vem dizer para nós, 785, ela vem dizer para nós que esta questão, é extremamente importante para nós neste momento que estamos vivendo na atual existência. Por quê? O orgulho e o egoísmo, segundo os espíritos amigos, constituem as maiores chagas da humanidade. É o que atravanca a nossa evolução espiritual. E, gente, podemos dizer sem sombra de dúvida, quem de nós não traz no seu íntimo o orgulho e o egoísmo? A gente vai pensar assim, quer dizer então que o orgulho e o egoísmo foram criados por Deus? Não necessariamente. Ana Teresa vai explicar para nós que eles tiveram uma razão de ser nos primórdios da nossa existência, quando a gente tinha necessidade da nossa sobrevivência. Então nós tínhamos que buscar, sem sombra de dúvida, buscar o quê? A nossa preservação da nossa espécie. Então, esses sentimentos estão enraizados nas nossas origens reencarnatórias, na condição de animais ainda, por uma questão de sobrevivência, princípio de sobrevivência. Naquela situação entre você e o outro, você pega para você sobreviver. E os mais fortes sobreviveram, tanto que muitos, sucumbiram ao longo da evolução da espécie. Então fizeram parte, sim, do nosso processo evolutivo. Contudo, o que eu gostaria de falar para vocês? Atualmente, essas duas chagas, que a gente pode dizer assim, elas são um entrave grandioso para a nossa evolução espiritual. Ana Teresa comenta aqui, ela faz uma descrição muito clara do que é orgulho e do que é egoísmo. Vejam só. O orgulho é quando me sinto superior aos outros, quando considero que somente eu que sei falar sobre tal assunto, que somente eu tenho certeza de que faço bem determinada coisa e que se eu não fizer, ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Este posicionamento, que no começo parece nos fazer bem, nos faz buscar privilégios, compensações, porque afinal de contas se torna custoso para nós. Então vejam,
quando a gente utiliza-se do orgulho, a gente se coloca na posição de superior ao outro. Só eu que sei fazer tal coisa, só eu que entendo disso. Se eu não fizer desse jeito, ninguém faz. Então a gente vai se achando o insubstituível, a última bolacha do pacote. E isso se dá em todos os campos da nossa vida. Seja no campo profissional, seja na nossa casa, no nosso lar, seja na casa espírita, principalmente, como o Caibar colocou no começo, né? A respeito do melindre, que ele coloca para nós como aqui, ó, a frase de Caibar Chútil. O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. Eu digo que nós espíritas somos melindrosos por natureza. O melindre faz parte da nossa jornada evolutiva. O melindre faz parte, infelizmente, deste processo tão deprimente que ainda nos encontramos na condição de seres encarnados. Eu fico numa posição que eu acho que a minha ideia é melhor que a de todos, que o meu posicionamento é melhor que a de todos, que a minha, tudo o meu é melhor que o outro. Então, nesse processo de se achar superior, nesse processo de nos acharmos em condição acima dos outros, a gente vai partindo para o orgulho. E o orgulho vai fazendo que a gente vai se sentindo cada vez mais, mais inflamado. Teve até uma história no livro É para o Resto da Vida, de Wallace Leal Valentim Rodrigues, que quando o pai chegou, viu que as duas filhas estavam se achando as maiorais, estavam se achando as tais, e que elas sabiam mais que todo mundo, que não sei o que lá, e esse comportamento das meninas estava fazendo o quê? Com que os amigos delas começassem a se distanciar, Cada um ia para um lado, começaram a se distanciar. E nesta situação, o que acabou acontecendo? Olha só, saiu do ar aqui, voltei aqui. E nessa situação, o que acabou acontecendo? Os amigos se afastaram. E o pai, para dar uma explicação muito própria para elas, deixando que elas tivessem uma clara percepção de quanto aquele orgulho, aquela presunção estava fazendo mal para elas, o que ele fez? Ele pegou e pegou um balão desses de aniversário, e começou a encher. Então ele deu um nome, falou, fomos de conta que esse daqui é o fulano de tal. Colocou, E fulano de tal está se achando isso, está se achando aquilo. E cada vez que ele falava alguma, entre aspas, qualidade do fulano de tal, ele ia soprando cada vez mais. Ele ia soprando. Conforme aquele balão, aquele balão ele ia inflando, o que acontecia? As meninas estavam ficando com medo que ele explodisse. E aí qual que seria o problema, O estouro perto delas, aquele barulho, aquela situação desconfortável. Então ele explicou para elas, está vendo como que é? Quando a gente se acha muito mais do que nós somos, a gente começa a inflar. E nesse estado de inflar, nós podemos estourar e, consequentemente, as pessoas vão se afastar de nós por conta dessa posição. Ninguém gosta de uma pessoa extremamente orgulhosa, que anda com o nariz empinado, como a gente vê muitas pessoas por aí, Eu acho que a gente tem que andar com o olhar na altura certa, Nem olhar tanto para baixo, que você pode bater a cabeça no poste, e nem olhar para cima, que você pode cair no buraco. A gente sempre deve dizer, ter o equilíbrio até no nosso olhar, na forma de olhar. E quando a gente também olha para alguém, que a gente olhe com amor, que a gente olhe com carinho, com atenção. Boa noite, Cláudia. Boa noite, o Everton, nosso querido Everton, e a Mari. Sejam bem-vindos. Então, o orgulho é uma das grandes chagas da humanidade, porque ele conspira contra a nossa evolução. Enquanto nós não conseguirmos sair desse estágio tão deprimente para a nossa evolução espiritual,
vai trazendo um mal terrível para cada um de nós. Vai fazendo um mal terrível para cada um de nós. Então, cuidado, né? A gente tem um ditado que fala assim: o meu maior defeito é a humildade. Vocês já ouviram, né? Eu já até brinquei com vocês com essa frase. Meu maior defeito é a humildade. Quer dizer, a pessoa está se projetando como humilde, numa falsa colocação de humildade, mas na verdade é arrogante. Ele é prepotente, ele se acha acima de todos. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Então vejam, quando aquela pessoa chega assim, você sabe com quem você está falando? Se você quiser saber com quem você está falando, procure um vídeo do Cortella, e ele coloca com muita propriedade. Eu não estou aqui capacitado para falar tão bem quanto Cortella. Então procurem lá. Quando a pessoa fala assim, você sabe com quem você está falando, né? Achando que você é muito mais do que. A gente sempre brinca, né? Quando morrer vai para o mesmo buraco, né? Vai para o buraco, né? Igual todo mundo. Não tem privilégio. E quando chegar no plano espiritual, sabe lá em que condição espiritual ele vai estar. Então a gente tem que se colocar sempre na posição de iguais, porque vivemos num mundo na condição de irmãos. Nós não somos melhores que ninguém. Nós podemos ter um pouco mais de conhecimento nesta encarnação, mas pode ser que numa outra encarnação, no passado ou no futuro, venhamos numa situação terrível, de dependência, tanto do corpo como do espírito. Então, vamos procurar extirpar dentro de nós essa grande chaga. E quando a gente se prestar atenção, né? Prestar atenção que a gente está ficando um pouquinho orgulhoso, e esta parte do orgulho entra aqui, nós aqui palestrantes espíritas, nós que fazemos live, né, Elaine? A gente faz essas coisas, a Dani também sabe. Aí você fica todo orgulhoso porque teve tantas pessoas na tua live, você tem não sei quantos mil seguidores. Gente, aquilo que eu sempre falo, quem tem que ter divulgação, quem tem que ter glamour é Jesus, né? É o Evangelho. E quem tem que ter seguidor é Jesus. Nós somos apenas instrumento da espiritualidade para levar um pouquinho do conhecimento que temos a respeito do Evangelho. Então, cuidado com a falsa modéstia, né? A gente fala assim, eu sou uma pessoa assim tão humilde, mas no fundo, no íntimo, né? Olho no olho, espelho, né? Olhando para o espelho da alma, nós vamos ver que a gente não é tão assim, né? A gente não é tão modesto assim. Nossa, aquela pessoa tão simples. E vejam só, orgulho, simplicidade não tem nada a ver com riqueza e pobreza não, hein? Você pode encontrar uma pessoa extremamente rica, que ele é humilde, que ele é simples, que ele é afetuoso. E você pode encontrar uma pessoa pobre, que é arrogante, orgulhoso, prepotente. Independentemente. Então não tem ligação entre a condição social de uma pessoa com a situação espiritual dela. Orgulho, a gente tem um certo orgulho, sim. Vamos supor, teu filho passa num exame, num concurso, num vestibular, você vai ficar contente, vai ficar feliz por ele. Eu me orgulho daquele meu filho. Mas gente, não é exatamente isso, a vida é dele. A gente tem que ficar feliz pelo sucesso dos nossos filhos, nós ficarmos felizes pelo sucesso dos nossos irmãos, mas quando a gente ficar feliz por todos, independentemente, né, da posição que ele está na relação familiar, importantíssimo isso. O dia que a gente conseguir ficar feliz de verdade pela felicidade do outro, nossa, já estamos um passo à frente de muito tempo atrás, que a gente caminhava ainda retrocedendo, né, no modo de dizer, né, como um caranguejo andando um pouquinho para trás. Se bem que nós não retrocedemos do ponto de vista espiritual, mas quando a gente não progride, seria o mesmo que retroceder, né? Nós estacionamos, né? Não vamos retroceder, mas quando você não caminha, proporcionalmente aos que caminharam, você ficou para trás, né? Estamos todos juntos aqui caminhando, né, numa estrada. Se eu paro, né, e os outros continuam, eu fiquei para trás, tá? Eu fiquei para trás, eu não retrocedi, mas em relação àquele meu irmão que caminhou, eu fiquei para trás, eu retrocedi em relação a ele.
tá? A evolução não dá retrocessos, como eu disse. Então, buscarmos vencer essa chaga que a gente traz dentro da gente. E é difícil, gente, é difícil. Você vai fazer uma palestra numa casa espírita, a pessoa fala, olha, nossa, adorei aquilo que você falou, não sei o que. A gente fica assim muito, obrigado, tal, a gente só foi. Aí a gente muito humilde, né? A gente fala, não, a gente é só instrumento da espiritualidade, mas no fundo, né? Ai, que legal, falou aquilo lá para mim, né? Que gostou daquilo, né? Cuidado. O orgulho, por exemplo, se manifesta muitas vezes na situação de uma pessoa na casa espírita que tem a pretensão de somente dar comunicação ao mentor da casa, né? Quer os melhores cargos, quer as melhores posições, é uma questão de sobrepor ao outro, né? E vai envolver num outro aspecto que a Ana Teresa vai falar na sequência, né? Como eu falei para vocês, sobre o egoísmo. O egoísmo, ela coloca assim, é quando queremos esses benefícios só para nós, porque chegamos à conclusão de que merecemos o privilégio. Assim, o egoísmo e o orgulho se entrelaçam de uma tal maneira que não nos importamos mais com o que acontece com o outro. O egoísmo, gente, vejam que situação, é querer primeiramente para mim, segundo para mim, terceiro um pouquinho ainda para mim, quarto, se sobrar um pouquinho para minha família, quinto, mais um pouquinho para os meus bichinhos da minha casa, aí se sobrar um restinho, né? Aí a gente pega e dá para os outros, né? Olha só o Dinei falando, acho que todo espírita fica com receio de receber elogios para não alimentar o orgulho. Com certeza, Dinei, com certeza. E não é raro você receber um elogio por uma palestra, né? Por uma live que a gente faz. Então, cuidado, lembrarmos sempre, quem tem que aparecer aqui é a mensagem do Evangelho, não é o Aloísio. O Aloísio aqui só está emprestando provisoriamente, né, a sua voz, a sua imagem e esse tempo aqui que a gente fica aqui. Não estou fazendo nada demais, muito pelo contrário, como eu sempre falo para vocês, as lives trazem para mim e para os nossos amigos que fazem live, né, o Dinei também faz, esqueci de colocar você também, Dinei, no balaio, né? E então o que acontece? Quando a gente faz isso, o maior beneficiário somos todos nós. Então, o egoísmo, gente, é assim, aquele instinto de sobrevivência que a gente comentou lá atrás, né? Aquele instinto de sobrevivência. Então, por que isso? Porque a gente pensa, né, sempre o clã protegendo os seus. Então, quando a gente for pensar, né, nações buscam sempre, né, ganhar mais, receber mais, explorando os outros povos. Quantas e quantas situações acontecem desse tipo? Boa noite, Marlúcia, seja bem-vinda. Então, quantas e quantas situações acontecem na nossa humanidade? Quando você começa a pensar exclusivamente, né, no seu benefício, né, aí você acha que aquilo lá é justo. Quando é o outro, você critica. Nossa, olha lá, o outro está recebendo isso, o outro está recebendo aquilo outro, outro não sei o quê. E aí você, se você estiver no lado de lá, você, não, tá normal, né? Porque eu mereci isso. Vejam como que é interessante o nosso ponto de vista. A gente critica muito os nossos políticos, tá? Nós criticamos demais, todos nós, indistintamente. Eu me incluo também, claro, né? Se eu estou falando de todos nós, se tiver alguém que atire a primeira flor, né? Não a primeira pedra. Por que a gente critica? Porque eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles fazem aquilo outro. Tá, a gente sempre fala que os políticos são reflexo da sociedade que os elegeu. Então, se nós estivéssemos no lugar deles, será que não faríamos igual ou pior? Mas aí se justifica. Eu tenho que ter um passagem de avião por causa disso, por causa daquilo, eu tenho que ter isso, porque aquilo lá, eu tenho que ter plano de saúde, porque, afinal de contas, eu dedico meu tempo à população. Então a gente sempre justifica o injustificável quando você está do outro lado. Vocês já pararam para pensar isso? Que quando a gente está do lado de cá, a gente critica todas as posições dos outros. Seja o nosso chefe, seja o nosso companheiro de jornada evolutiva no nosso lar,
seja qualquer lugar que a gente estiver, nós vamos perceber uma situação que a gente está criticando. Só que se a gente estiver lá, a gente vai achar normal, porque aí você está tendo vantagem em cima daquilo. Aí você não vai achar que é errado, você não vai achar que é uma coisa... Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Você não vai achar que é uma coisa errada. Você vai achar natural. Então, pensemos nisso. Cuidado com essa forma egoística de ser, né? Egóica, pensando em si. Né? A gente fala assim, tem pessoas que adoram aparecer. Né? Não precisa, a gente brinca, né? Antigamente, meu pai falava assim umas coisas, falava assim, quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Aí você aparece. Achava engraçado essa brincadeira dele, né? Porque realmente, né? Pendurar uma melancia no pescoço vai chamar atenção bastante. Mas hoje as pessoas utilizam das mais diversas formas para querer aparecer, para mostrar-se maior e melhor que os outros. Quantas e quantas postagens a gente vê nas redes sociais, né? Pessoas alegres, sorridentes, não sei o quê, mas no íntimo, vazio, pobre de conteúdo. Né? Então, cuidado com esta questão tão importante para a nossa reflexão. O orgulho e o egoísmo são essas duas chagas que nos impedem a nossa evolução espiritual. Tem o orgulho de ser humilde. Não, você já não está sendo humilde. Né? Tem o orgulho do meu cargo que eu tenho aqui na minha empresa. Não. Nós não temos cargo, nós estamos. Né? Eu não sou, eu estou tal coisa. A gente tem que lembrar sempre disso. Qualquer posição que nós tenhamos na nossa vida, eu não sou diretor, eu estou diretor. Eu não estou presidente, eu não sou presidente, eu estou presidente de uma casa espírita, por exemplo. Eu não estou marido, eu não estou filho. Né? Desculpa, eu não sou filho, não sou marido, eu estou filho, eu estou marido. Estou trocando as bolas aqui, desculpa. Mas vocês entenderam a essência, né? Isso é muito importante para a gente não se apegar às coisas e muito menos às pessoas. As coisas estão aí para serem usadas dentro do bom senso e do critério normal. E as pessoas fazem parte da nossa jornada evolutiva. Tem gente que fala assim, eu vou ver se eu consigo lembrar essa frase, ele usa as pessoas e tem as coisas, né? E teria que ser o contrário, né? Ele tem as pessoas e usam as coisas. Então, esse sentimento de possuir faz muito mal para a gente, porque nós não somos donos de nada. Né? Nós somos companheiros de jornada evolutiva, estamos todos caminhando lado a lado, irmão e irmão. Independente do lugar que você está aí, nós estamos caminhando lado a lado. Né? A Vilma, estou viúva, não sou viúva, um dia vai passar essa dor definitivamente. Vilma, a sua situação, né, como muita gente sabe, que eu posso dizer para você, Vilma, com certeza que o seu Peralta está muito feliz em ver tudo que você está fazendo aí, dando conta do recado, né? A dor você está substituindo por um trabalho, por tudo que você já fez e continua fazendo, né, Vilma? Quando eu vejo as postagens da Vilma, eu fico tão feliz, ela nos alegra, nos anima, nos traz aquela injeção de ânimo, quando ela sobe as escadas para ir na missa de domingo, quando ela vai no shopping lá com a tropa dela, que ela fala, né? Fez o casamento da filha, foi a formatura o exame de ordem da filha, ela está ali, ó. Ela está sendo muito presente, isso é muito bom, Vilma. Né? Você assumiu um encargo, né, de ser mãe e pai nesse momento, mas eu tenho certeza absoluta que o seu Peralta lá, do lado de cima, está muito, mas muito feliz de ver, né, a senhora Peralta fazendo tudo que precisa ser feito. Olha, eu fico até emocionado, viu? Fico muito feliz, porque realmente você está com a dor, você está com o sofrimento, isso aí realmente é inevitável, tá? Mas você está vivendo de uma forma diferente, você está dando razão à sua vida,
Você pode chorar, você pode ficar triste, pode ficar com saudade, tudo isso. Ninguém está tirando o seu direito e dever de fazer isso. Mas, com grande mérito, ressignificando a vida, dando um novo sentido, dando up em tudo isso que você está fazendo. Parabéns, viu, Vilma? Então, não deixemos que o orgulho, né, faça morada em nosso coração. Então, ele está orgulhoso de você. Ele pode ficar orgulhoso, viu, Vilma? Ele pode. E eu tenho certeza, Vilma, tenho certeza. Isso bate fundo no meu coração, tá? Intuitivamente falando que eu estou te dizendo isso. Ana Lúcia, boa noite, querida. Seja bem-vinda. E o egoísmo, gente, é aquilo que a gente fala, né? A gente tem que querer as coisas melhores para nós. As melhores coisas para nós, por melhores lugares. Tudo melhor para nós, esquecendo o outro. O outro a gente larga, né? Que nem a gente fala assim, quando você vai dar alguma coisa para né? Aquela roupa que já está surrada, aquela comida lá que está quase 3 semanas na geladeira, você, tem uma pessoa passando necessidade. Gente, tô brincando, 3 semanas, né? Acho que até na geladeira vai cheirar mal. Mas a gente também tem que ter esse lado, né? Não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Tudo bem, as pessoas, você vê muitas pessoas revirando lata de lixo, infelizmente. Aqui na minha cidade mesmo, que não é tão grande, a gente vê pessoas ali revirando lata de lixo, uma situação difícil, né? A gente percebe coisas desse tipo. Mas então, quando a gente for fazer algo, né, vamos fazer com amor, vamos fazer sem a pretensão de querer aparecer, né? Olha, estou aqui distribuindo uma cesta básica para aquela comunidade religiosa. Aí você tira foto e posta nas redes sociais, olha só, todo o glamour, né? Que bonito. Não, tudo bem, que nem eu já falei para vocês. Entre fazer com toda a pompa, com toda a circunstância, com toda a glória, né, com toda a mídia social em cima, e não fazer nada e só criticar quem faz, o que acontece? É melhor você fazer com tudo isso do que aquele que fica criticando. E eu já me coloquei muitas vezes na posição do que critica. Falava que a pessoa estava fazendo por orgulho, por ostentação, por aparecer. E aí, por outro lado, veio uma intuição, falou, tá bom, tudo isso que você falou é verdade. Agora, o que você está fazendo? Além de criticar. Eles, né, que seja, com toda essa situação de aparecer, estão fazendo por ostentação, por interesse político, sei lá, qualquer que seja, está fazendo. Mas ele está fazendo com o dinheiro do outro, não importa, está fazendo. E você está fazendo o quê? Criticando, falando mal. Então, se você não quer fazer nada, fica quieto. Pelo menos você não está errando, está errando menos, né? Está errando menos. E quando a gente fala do egoísmo, lembrarmos que nós somos todos irmãos. Nós vivemos na condição de espíritos encarnados nesse planeta de provas e expiações. E não vai dar para evoluir sozinho, não. Eu falo para vocês um exemplo muito, de altruísmo, né? Que é o contrário, o oposto do orgulho é a humildade. O oposto do egoísmo é o altruísmo. O Wilton Martins, ele costuma sempre dizer o seguinte, que a gente deve falar sempre as versões positivas dos vícios, dos defeitos, das imperfeições nossas. Então, na versão do nosso querido Wilton, a gente falaria sobre a humildade e sobre o altruísmo. Em vez de falarmos do orgulho e do egoísmo, nós falaríamos da humildade e do altruísmo. Dinei, fica uma dica para você, uma palestra para você fazer sobre a humildade e o altruísmo, tá? Peso positivo, deu uma intuição para você falar isso aí. Aí, fica dando recado para o outro e você praticamente, né, o que você está fazendo? Bom, vamos lá. Quando a gente pensar em questão de egoísmo, uma pessoa que foi totalmente altruísta, desde quando encarnado aqui na Terra, quem? Dr. Bezerra de Menezes. Que naquela situação, vendo aquela mãe que chegou com uma criança doente no consultório, ele atendeu, né, passou a receita e ela falou, doutor, não vou ter que ir embora, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio.
e ele enfia, né, a mão no bolso, no outro, já não tinha mais dinheiro nenhum. Aí ele vê o anel de formatura, né? Ele tira o anel de formatura e dá para ela. Desprendimento, isso é desprendimento. Dê o anel de formatura, ó, venda e compre o remédio para o teu filho. Vá na farmácia, venda, compre o remédio para o teu filho. Desprendimento. Né? Será que nós faríamos isso? E o maior exemplo ele nos deu quando chegou o momento dele partir para esferas acima das nossas. Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Dr. Bezerra de Menezes tinha a possibilidade, né? Tinha a possibilidade de habitar esferas superiores à nossa. Talvez não só nenhum planeta de regeneração, talvez um mundo feliz. E ele ia, né? Chegou o momento dele alçar voo, modo de dizer. Viu, Silvia? Não ia para o andar de cima, ele ia para o andar 3 andares acima do que você está pensando. Aí chegou, ele ficou assim muito pensativo e pediu encarecidamente à Mãe Santíssima, Mãe do nosso Mestre Jesus, que ele pudesse permanecer aqui junto a nós, cuidando de cada um de nós, dessa humanidade sofrida, terrena. E aí, pelo trabalho, pela dedicação dele, foi concedida essa beneficência para ele, essa graça para ele de continuar aqui. Aí a gente se coloca, né, na posição do Dr. Bezerra de Menezes. A gente está vendo, né, um mundo tão conturbado, com tantos problemas acontecendo, né? Ele já ia para a cobertura, é verdade. Não ia para o andar de cima, não. O Dr. Bezerra já ia para a cobertura, né? Com certeza. E aí o que acontece nessa situação? Se nós estivéssemos no lugar dele, conhecendo no nosso íntimo, olha só, hein? Olho no olho de cada um de nós, será que a gente fala assim, deixa esse povo pra lá, meu, tá doido, essa terrinha aí, cheia de guerra, cheia de futrica, cheio de esse povinho que não vai pra frente de jeito nenhum, que nem Jesus falou, e a gente usa as frases de Jesus, né? Ó, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Eu quero é dar no pé, né, a gente ia falar. Mas ele não. Oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda. Ele não falou isso. Ele pediu à Mãe Santíssima para que permanecer junto a nós, num ato extremo de amor para com todos nós. Isso que eu falo, né? São exemplos dessa natureza que nos mostram o caminho a seguir. A gente não precisa nem pensar no modelo e guia, né, da humanidade, que é Jesus. Só vamos espelhar Dr. Bezerra de Menezes, vamos espelhar Irmã Dulce, Madre Teresa, né? Quantos e quantos, né, espíritos baluartes que viveram aqui encarnados que nem a gente. Jesus era Jesus, né? Era um outro nível. Ele já era um espírito na categoria crística. A gente está aqui, né? Quebrando pedras ainda. Mas faz parte do nosso processo. Vencer o orgulho, vencer o egoísmo é a nossa meta espiritual. Melhor que vencer a maledicência, a impaciência, a intemperância, tudo isso. É uma meta difícil, porque eles vêm, né, disfarçados, eles vêm muitas vezes escondidos ali, a gente não percebe. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. A gente não percebe. Então, o orgulho e o egoísmo, né, é aquilo que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E estar atento, porque eles são matreiros, sabe? Eles são assim capciosos. A primeira vacilada, ele já abraça a gente. Abraça a gente e a gente se sente contente. Ai, que legal, né? Olha, a gente fica se achando o máximo. Só que não, né, gente? Só que não. Precisamos tomar cuidado. Cuidado que eles são sutis. Eles vêm, né? Que nem a gente brinca, né? Comendo pelas bordas. Ah, Dani, legal. Obrigado. Obrigado aí, assiste sim. Então eu falo, é importante que a gente faça essa reflexão, né? E como eu passei para o Dinei, a ideia é falar o contrário, né? Então vamos falar sobre a humildade e o altruísmo. Agora, já que você dá
né, veio a resposta, né? Você quer dar trabalho para o outro, não quer para você. Então tá, fica, Luiz, para você uma outra oportunidade, que você tiver que fazer uma palestra, já está o tema. A humildade e o altruísmo. Metas a serem atingidas. Isso é legal, gostei da ideia. Meta de ano novo, olha só que bonito. Então vamos em frente, né? Bom, como eu já tinha feito essa parte, a Ana Teresa ela vai comentar para nós que esse aspecto, quando a gente se tratar como verdadeiros irmãos, nós vamos desenvolver um aspecto da fraternidade. Fraternidade, de irmãos, de frater, né? Fratello, como em italiano também, no latim, alguma coisa assim. Então, quando você fala assim, a fraternidade universal, ela é aquilo que nós temos que pensar. Então, não tem que pensar no meu bem-estar. Se eu não estou bem, né? O outro está bem. Então, todo mundo teria que estar bem. Eu não posso ficar alegre e feliz vendo meu irmão sofrer. Então, a felicidade, ela é proporcional ao bem que a gente consegue transmitir para os outros. E ela coloca assim, né, para nós aqui no final. As leis morais se apoiam em 3 princípios fundamentais: fraternidade, igualdade e liberdade, né? Que praticamente, né, Kardec trouxe isso para nós como preceito que está dentro que veio da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Quando a gente tiver esses sentimentos morando nos nossos corações, na prática, não só da boca para fora, nós vamos conseguir sim vencer as mazelas que trazemos dentro do nosso peito. Bom, agora nós vamos fazer a nossa mentalização, como costumeiramente fazemos nessa live que a gente fala que é diferente. E deixando o recado para vocês que na próxima segunda-feira, dia 19, teremos às 22 horas a presença da nossa amiga Daniele, que vai estar conosco comentando sobre uma das palestras de Jerônimo Mendonça, tá? Então, dia 19, segunda-feira, Daniele vai estar aqui conosco para conversarmos sobre uma palestra de Jerônimo Mendonça que ele fez nos anos de 1986 a 1989. E eu quero falar para vocês também que na semana que vem, no dia 21, nós não vamos fazer este livro na sequência. Por quê? O capítulo 13 deste livro seria sobre afetividade. Mas, como Ana Teresa muito claramente traz para nós 2 temas importantes no final do livro, nesse capítulo 36, Natal, e capítulo 37, Ano Novo, nós vamos puxar esses 2 capítulos para as 2 próximas reuniões que teremos. No dia 21, praticamente às vésperas do Natal, falaremos do Natal. E no dia 4 de janeiro, né, no início do ano, vamos falar sobre o Ano Novo. E aí, na sequência, depois a gente retomamos novamente com a afetividade, tá bom? Para aqueles que não sabem como que nós fazemos esta mentalização, como é que fala? Esta vibração, podemos dizer assim, eu me baseei num exercício que Ana Teresa trouxe para nós, que está nesse livro. Então ela passa uma sugestão de exercício que eu trabalho mais ou menos em cima dele, tá? Ela coloca assim: agora convido você para um exercício final. Feche os olhos mentalmente, coloque sua mão em uma parte do seu corpo que sente dor ou na qual percebe que há alguma desordem. E a outra mão coloque em seu coração. Depois imagine as mãos de Jesus sobre sua cabeça, derramando o amor. Imagine-se recebendo essas bênçãos exatamente onde necessita, enquanto se sente cuidado, amado, sereno e merecedor de toda a saúde, simplesmente porque você é filho de Deus. É uma vivência, exatamente, Dani. Obrigado. Bom, então agora nós vamos... Aqueles que quiserem colocar um copo com água também, é o momento de fazer uma mentalização para você, para o seu ente querido que está necessitado,
né? Você tem uma parte do organismo que está, né, tá doendo. Vamos pensar, a pessoa tem uma dor aqui no ombro, ou uma dor na cabeça, na orelha, vamos pensar alguma coisa. Então ela coloca a mão naquele momento e a outra mão coloca no peito. Mas fica à vontade, não é uma coisa assim, não é um ritual. Pode ser fazer mental também, mentalizando aquela região do corpo. Pode mentalizar alguém que está necessitado. Tudo depende da nossa vivência, da nossa percepção. Deixarmos a energia fluir e vamos, né, procurar neste momento entrar em sintonia com essa energia de paz e de harmonia, né? Vamos colocar então a música aqui para a gente fazer as vibrações, essa mentalização, né? Neste momento, convido você, meu amigo, para fechar os olhos. Tome uma inspiração profunda. Retenha um pouco o ar e solte lentamente, relaxando os seus ombros, relaxando o seu corpo. Mais uma vez, inspire profundamente, enchendo seus pulmões de ar. Retenha um pouco e solte lentamente, relaxando mais ainda o seu corpo. Mais uma vez, inspire profundamente. Retenha e solte suavemente. Agora estamos um pouco com o corpo mais relaxado. Vamos deixar que os acordes dessa melodia entrem pelos nossos ouvidos, façam ressonância em nossos corações e vamos sentindo uma energia de paz, equilíbrio espiritual envolvendo a cada um de nós. Cada um de nós pode ser que tenha uma dor em uma parte do corpo, ou algum irmão, amigo, necessitado de uma vibração. Mentalize esse amigo, esse irmão. Vamos vibrar para que essa energia de paz, saúde, equilíbrio espiritual chegue àqueles que mais necessitam. Traga sua mão para a região que mais te incomoda neste momento. E na outra mão você vai colocar no seu coração ou também em forma de concha, como se fosse um autopasse. Você estivesse transmitindo para você mesmo. Sinta o calor emanando da sua mão, a energia fluindo. E neste momento, sentimos a presença do nosso Mestre Jesus, que colocando as mãos sobre a nossa cabeça, derrama amor, paz, saúde, equilíbrio físico, mental e espiritual. Sinta as mãos do nosso Mestre Jesus envolvendo a sua cabeça, derramando essas energias que espalham por todo o nosso corpo, como um passe espiritual. Essa energia do nosso Mestre se espalha por todos os cômodos da nossa casa, envolvendo todos aqueles que convivem conosco.
Mestre, como é agradável estar à sua presença, sentir o aconchego, sentir a sua energia de paz, de amor, de equilíbrio. Mantenha, Mestre, essa energia vibrando, pulsando sempre em nossos corações. Toda vez que nos sentirmos tristes, amargurados, voltemos para este lado, para este momento, e que essa energia possa estar sempre presente em nossos corações. Que essa energia de paz, saúde e equilíbrio espiritual visite os lares de cada um desses amigos que nos acompanham nesta noite, que já entraram, vão chegar depois, derramando bênçãos de luz a todos os nossos corações. Somos gratos, Mestre, por esta oportunidade. Somos gratos a cada um desses amigos que estão sempre conosco. E agradecidos, vamos neste momento inspirar profundamente. E conforme vamos expirando, vamos abrindo lentamente os olhos. E assim dizemos Namastê. Que o Deus que habita em mim saúde o Deus que habita em você. A Dani colocou uma mensagem aí, sinceramente, com certeza os amigos espirituais vão amparar, né? Amigos queridos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês, um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.